Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o terceiro momento da história do direito no período clássico, Antiguidade Clássica, a vingança pública. Vem comigo. Como vai? No vídeo anterior eu pude abordar os dois primeiros momentos de uma leitura muito geral sobre a história do direito penal. O primeiro momento é a vingança privada. O segundo momento é a vingança divina. E essa vingança divina, ela mesma está subdividida em duas partes. A vingança divina, que é aplicada pelos sacerdotes, por esses indivíduos que são arautos de Deus, que discernem a vontade dos deuses, escrevem códices, códigos, prescrevem condutas e eles mesmos julgam e executam as sanções. E depois, ainda nesse período da vingança divina, quando este papel sai da mão dos sacerdotes e vai para a mão dos reis. Os reis, eles se tornam verdadeiros juízes entre o povo. Estes reis recebem a legitimação divina para ocupar estes papéis e recebem desta mesma legitimação o poder de aplicar as sanções, as penas para aqueles que transgridem as normas ali estabelecidas. Mas com o passar do tempo, mais especificamente no século III, início do século II antes de Cristo, nós temos a vingança pública. Isso já está presente, é bem verdade, desde o século VII a.C., na tradição grega, ganhando grande expressão no século V, onde nasce a democracia ateniense, onde já há uma dimensão pública. Mas é sem dúvida nenhuma o direito romano, o período áureo da vingança pública. E o que caracterizará a vingança pública? Três elementos me vem à mente e que eu gostaria de destacar para você. Em primeiro lugar, a norma já não é mais a compreensão ou a vontade dos deuses ou a vontade do rei. Já no direito romano, nós temos um Estado que se organiza, que pensa normas e que estabelece estas normas para todos os cidadãos. Como eu disse, isso já vem dos gregos, mas o direito romano fez algo semelhante ao que os gregos fizeram com a filosofia. Se jamais tivemos na história filósofos e pensadores tão inovadores e profundos como tivemos na Grécia, no direito, nada se compara ao direito romano. Eu vou ter a oportunidade de lhes falar em aulas futuras sobre como o civil law, o método, o sistema romano-germânico foi buscar, vejam, no século XIX, as normas produzidas pelos romanos ali entre o século II a.C. e o século IV, o século V depois de Cristo. Muito bem, vamos entender quais são essas novidades, quais são as inovações que a vingança pública que estabelecem dentro da evolução ou desenvolvimento. Talvez a palavra evolução não seja muito boa, porque dá a ideia de que a gente está progredindo e a história não é uma progressão contínua, uma evolução que leva à melhora. Nem sempre a gente está mudando para melhor, a gente só muda. E é muito difícil saber se é para melhor ou se é para pior. O fato é o seguinte, então nós tivemos em primeiro lugar o cidadão representado ali pelos indivíduos investidos de poder. Ele tem uma norma que é estabelecida para ele, mas que procede de um Estado que discutiu, que debateu e fixou aquela norma. Em segundo lugar, essa é outra novidade do direito romano, surge um funcionário público, o pretor, cujo papel é codificar através de editos o conjunto de normas, julgar os casos concretos aplicando a lei. Veja, na vingança divina o papel era dos sacerdotes ou dos reis. Agora não.
O próprio Estado estabelece funcionários públicos, os pretores seriam os nossos juízes agora, e o Senado romano funcionaria como os nossos tribunais colegiados, mutatis mutandis, guardando as devidas proporções. Mas esse pretor é uma grande novidade, e isso vai continuar ao longo da história, vai ser resgatado, como eu disse, no século XVIII e no século XIX. A terceira novidade é o Corpus Iuris Civilis, é a codificação dos editos dos pretores que foi feito por Justiniano. Ora, o imperador Justiniano, ali por volta do século III depois de Cristo, dá-se ao trabalho de uma compilação destas normas. O Corpus Iuris Civilis é o mais antigo, vetusto Código Civil, Código das gentes, Código dos cidadãos, que estabelecem normas para o cidadão. Bem, é bem verdade que neste período as penas eram penas corpóreas, era a pena de castigo, as penas, muitas vezes a pena de morte, porque a pena de morte foi a mais antiga de todas as penas, desde o passado mais remoto até os dias de hoje, ela continua sendo aplicada, ainda que admitida no Brasil somente nos crimes que acontecem no ambiente da guerra, né? A gente vai poder falar sobre isso mais à frente. O que é que acontece? Nós temos a evolução e o desenvolvimento do direito romano, trazendo grandes afirmações e inovações, mas isso sofre um golpe quando a queda do Império Romano e a dissipação de todas as tradições e as estruturas urbanas que sustentavam o direito romano. Entramos na Idade Média, ali aproximadamente no século V, século VI, é uma estrutura feudal que se estabelece e o direito romano praticamente se perde. E ele não se perde inteiramente por causa do direito canônico. Veja bem, com o fim do Império Romano, com a derrocada do Império Romano, sobrevive a Igreja Católica Apostólica Romana. E o que há de romana nesta igreja? O que há de romano nesta igreja? Duas coisas. A sé romana, ou seja, o Papa está estabelecido em Roma, mas também ao direito canônico. Os fundamentos do pensamento canônico ali estão presentes. E um conceito importantíssimo que virá para nós do direito canônico é o conceito de arrependimento. A palavra arrependimento em latim é penitência. Daí a palavra penitenciária. E a ideia era que os monges deveriam ficar reclusos em suas celas se cometessem algum pecado, algum crime, algum erro, até que se arrependessem. Daí a ideia de penitência. Eu vou poder, no próximo vídeo, continuar com você explorando outros temas. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, faça aqui seus comentários. Será um prazer trabalharmos juntos.